Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o nosso ano litúrgico. Estamos no ano C, Evangelho de Lucas, nosso 52º encontro, 25º domingo do tempo comum. Neste domingo, veremos mais uma das virtudes. Veremos a virtude da honestidade, da integridade. Hoje, mais do que nunca, no Brasil, onde se fomenta a desonestidade, e com ela as pessoas deixam de ser íntegras, e mesmo pessoas de bem se deixam levar pelas pessoas mal intencionadas. Não se deve aproveitar da necessidade dos pobres e crescer explorando a vulnerabilidade do pobre, enriquecendo explorando os mais fracos, como vimos na vela política. Tanto o profeta Amós, da primeira leitura, quanto Jesus do Evangelho, vai nos deixar uma escolha fundamental. O ser humano deve escolher para servir a Deus. A antífona de entrada é uma afirmação de fé da comunidade orante, que se reúne, se congrega em ação de graças e dirige ao Pai com a afirmação. Deus afirma: eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. A comunidade tem a certeza daquele que está conosco, está unido a nós, confia na sua palavra, ele que é a salvação do povo. Se clamar, continua a antífona, se clamar por mim, em qualquer provação, eu ouvirei e serei o teu Deus para sempre. Deus não é surdo às nossas súplicas e confirma sua presença no meio da comunidade, no meio do seu povo. A primeira leitura ela é tirada do profeta Amós, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 7. O profeta Amós profetizou no ano 760 a.C. Ele era do reino do sul, isto é, reino de Judá. Lá ele era pastor e agricultor. Ele foi enviado, então, a profetizar no reino do norte, também chamado reino de Israel, porque o povo havia rompido com a aliança, cultivando outros deuses e realizando a injustiça, a exploração social. Esta injustiça e exploração social são contrárias ao Código da Aliança. O profeta Amós denuncia a decadência social do povo de Israel, naquele tempo onde a inescrupulosidade agia para explorar o povo pobre. E os comerciantes aproveitavam a oportunidade para enriquecer cada vez mais. O profeta Amós denuncia que tanto as autoridades quanto comerciantes maltratavam os pobres, os humildes, desprovidos de poder político, a ponto de fazê-los prostrar diante de tanta exploração. Eles não se preocupavam com o culto, a lua nova, a celebração, mas para poder, neste dia, planejar e pensar como no outro dia iriam explorar mais o povo. Pensavam em vender a mercadoria, em ganhar mais dinheiro. Mesmo que celebrasse o Sábado Santo, semanal, raciocinavam nesse dia como no dia seguinte iriam roubar o povo.
não vivendo, e assim não viviam o dia sagrado do sábado. Eles planejavam no sábado, como vender o trigo, diminuindo o peso, adulterando as balanças. Eles procuravam como dominar o pobre, se aproveitando da sua fraqueza e necessidade. Dominando o pobre com dinheiro, comprando o pobre nas suas necessidades e subornando o pobre por um par de sandálias. Vendendo até o produto pior, o refúgio, e ganhando em cima da necessidade e da fome do pobre. Javé Deus não fica indiferente. As pessoas acham que ficarão impunes diante de Deus. Podem ficar impunes diante dos seres humanos, comprando sentenças, subornando juízes. Mas Javé Deus diz: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. O reino do norte será destruído pela Síria e nunca mais se levantará e existirá. Já o salmo responsorial é o salmo 112 e 113. É um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Também, aquele que age com a bondade divina aprende com Javé Deus a levantar do chão os que vivem prostrados e retirar do monturo os pobres. Monturo significa tirar do monte de lixo, daquilo que é descartável. A primeira estrofe inicia com louvor a Deus, Javé. Este Deus é conhecido como Deus libertador, que age em favor do seu povo eleito. Javé é o nome revelado no momento da escravidão do Egito. Nossa tradução da liturgia, ao invés de falar Javé, fala Senhor, mas isso perde muito da qualidade da compreensão do texto. O certo é falar Javé e não Senhor. Mas o texto original é Deus Javé, que libertou seu povo da opressão do Egito para dar-lhes a liberdade e uma terra. A segunda estrofe revela que este Deus que liberta seu povo é um Deus transcendente, excelso, acima de todas as nações. Está acima de tudo que é criado, pois ele é criador de tudo. Quanto mais entendemos a grandiosidade de Deus, tanto maior deve crescer nosso amor ao próprio Deus. A terceira estrofe revela que o Deus libertador não é insensível à vida humana e quer resgatar da poeira o indigente, retirando o pobre do lixo, colocando ali do lixo o pobre que foi colocado ali pela ganância e irresponsabilidade humana. O resgate do pobre quer revelar que Deus busca o resgatar a dignidade humana, fazendo o pobre sentar no meio dos nobres do povo de Israel. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Paulo coloca algumas questões práticas para a vida da igreja e dá o conteúdo teológico àquilo que diz. No primeiro momento, ele fala da oração que se deve fazer, preces, orações, súplicas e ações de graças, por todos os seres humanos. E ele destaca aqueles que governam e aqueles que ocupam cargos no mundo civil. Rezar pelas autoridades, mantendo o ambiente de tranquilidade, mantendo boas relações com aqueles que governam. Naquele tempo, nós vemos
que os governantes, né, eram pessoas que estavam a serviço de Deus. A vontade divina é a salvação de todos, chegando ao conhecimento da verdade. A verdade é verdade revelada, é verdade de fé. Lembrando que naquele tempo da comunidade cristã não existiam governantes cristãos, todos eram pagãos. E Paulo diz para rezar por eles. Paulo professa a verdade de fé. Primeiro, existe um só Deus, a unidade divina. Segundo, um só mediador entre os homens e Deus. Este mediador é o homem Cristo Jesus. Aqui fala da humanidade de Jesus Cristo, homem Cristo Jesus. Essa humanidade assumida em Maria, e que ele entregou na cruz por nós. É na cruz que Jesus se faz o único mediador, morrendo por nós, pela humanidade, e se tornando o único mediador que une a humanidade a Deus. Então, ele é mediador na cruz. Este único mediador da cruz é aquele que se entregou em resgate, dando seu sangue por todos, isto é, sem exceção. Deus determinou este tempo estabelecido e único, revelado pelo seu Filho na história da humanidade. Paulo é testemunha, ele é arauto, pregador, ele é apóstolo. Paulo expressa um desejo para toda a humanidade, que se faça orações em todo lugar, não só no espaço religioso, erguendo as mãos, mas sem ira e discussões, concordes na oração. O Evangelho foi tirado de São Lucas, capítulo 16, versículo 10 a 13. Faremos, nesta final de semana, a leitura curta, do Evangelho. Essa leitura curta vai no capítulo 16, do versículo 10 a 13. Existe uma leitura longa. Essa leitura longa, que também pode ser lida no sábado e domingo, é Lucas capítulo 16, de 1 a 13. Mas nós vamos ficar só 16, 10 a 13. Jesus quer nos dizer: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que no pouco é infiel, também é infiel no muito. Aquele que possui bens é sempre um administrador. Exemplo, o dom da vida. Nós não somos donos da vida. A vida nos foi dada. Deus é o Senhor da vida. Os pais transmitem esse dom da vida para os filhos. Eles colaboram com Deus. E os filhos devem aprender a administrar o dom da vida, esse dom que foi recebido. Aquele que é fiel no administrar o dom da vida no pouco, isto é, essa vida passageira, será fiel no muito, a vida eterna que lhe será dada. Aquele que é infiel no pouco, a vida passageira, não saberá ser fiel na eternidade. Os bens que foram confiados a nós devem ser administrados conforme a vontade de Deus. Bens terrenos não são os dons maiores que Deus nos confia. São apenas pouca coisa, não muita coisa. Muito é o bem verdadeiro, que podemos nos entregar totalmente e participar da eternidade da vida nova. Os bens terrenos não conseguem garantir a vida, não podem impedir a morte, não dão a vida. Como Jesus fala no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 22 a 31. Isto é, nem tampouco os bens ajudam a aumentar a vida em seus dias. Só quem sabe administrar o pouco
é que receberá o muito, será confiado a ele o muito. Deus vai conceder o seu reino e fará participar da vida, dando tudo aquilo que é seu, né? Mas somente se formos fiéis naquilo que é dos outros. Jesus afirma no versículo 13: não se pode servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas, a mamona. Ou servir a Deus ou servir as riquezas. Temos que tomar uma decisão, não podemos ficar em cima do muro. Estes dois serviços não podem andar unidos. Deus quer ser amado de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a inteligência. Lucas, capítulo 10, versículo 27. A riqueza, mamona, quer do homem a plena adesão, isto é, adesão ao dinheiro, às suas posses, ao lucro, que escravizam e algemam o ser humano. Submete o ser humano a coisas visíveis, passageiras, que não dão eternidade, não são eternos. O ser humano deve escolher a quem ele quer servir. Servir a Deus é realizar a Deus um culto agradável. É servir ao dinheiro, no caso, servir ao dinheiro é fazer dele seu ídolo. É uma idolatria. Servir ao dinheiro significa abandonar a Deus e buscar riquezas e ser consumido por elas. A idolatria, né, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que consome nossas forças, nossas vontades e pensamentos. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 14. A comunidade se reúne para comungar aquele que é o remédio da imortalidade, Jesus na Eucaristia. E é ele que diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem, diz o Senhor. Reconhecer Jesus, bom pastor, que está presente e vivo na Eucaristia, e esse Jesus, bom pastor, presente na Eucaristia, que nós comungamos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.